Fala galera, iniciando aí mais uma aula do nosso curso de Scratch. Esse é o nosso primeiro vídeo depois do nosso vídeo tutorial, né? Então, nosso vídeo tutorial é o primeiro vídeo e esse é o segundo, mas esse é o primeiro vídeo que de fato a gente vai tentar criar um jogo do zero aí. Então, vamos nessa, faz login na sua conta e partiu criar. Então, para esse primeiro projeto nosso que a gente vai criar um jogo bem clássico aí, que uma grande maioria da galera eu acho que já jogou, que é o jogo da cobrinha. Então, para isso, a gente já entrou aqui na nossa parte de criar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é excluir esse personagem que já vem criado aqui para a gente. Então, vou vir aqui na lixeirinha e remover esse personagem, certo? E para o nosso jogo, a gente vai criar o nosso próprio personagem. Então, para quem viu o primeiro vídeo, aqui, né, eu tinha falado antes que é a parte da gente adicionar personagens, e inclusive a gente consegue pintar o nosso próprio personagem. Como a gente quer fazer um jogo inicialmente simples aí, né, que além disso é o nosso primeiro jogo aí da nossa sequência de aulas que a gente está criando. Então, vamos fazer um desenho aqui de um personagem bem simples mesmo, básico. Vou criar, a princípio aqui, como se fosse a cabecinha da cobra, certo? Então, para isso, eu vou dar uma bolinha verde aqui. Ó, aqui eu vim em bolinha, que é como se fosse um paint, viu, galera? Tem muito segredo, não. Bolinha, fiz minha primeira bolinha. Agora eu vou fazer outras duas bolinhas menorzinhas aqui, para ser como se fosse o olho dela. Apertar um Ctrl C, Ctrl V para copiar a bolinha, para mim não ter que fazer outra e não ficar de tamanho desigual. Então aqui já tem inicialmente, né, uma bolinha com dois olhinhos, vamos dizer assim, que vai representar a cabecinha da cobra. No caso, fazer uma linguinha nela aqui. Me aventurar. Acho que tá legal. É isso. Então a gente tem aqui o nosso primeiro personagem, certo? Agora vamos para o código dele. Aqui, para ficar mais fácil, vou colocar como nome do personagem cabeça da cobra. E vocês põem o nome que vocês quiserem, que eu vou mudar o tamanho dele também para 25. Acho que vai ficar um tamanho legal. Inicialmente aqui para a gente, vamos pôr 30, mas depois eu acredito que nós vamos ter que mexer de novo nesse tamanho, certo? Mas inicialmente aqui, para ficar visível aqui na tela, para primeira programação que a gente vai fazer, tá bom esse tamanho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no jogo da cobrinha é dar movimento para o meu personagem. Então, para mim criar um movimento, né, eu vou vir aqui em eventos. A gente vai começar esse evento com quando a bandeira verde é clicada, que é o botão que a gente sempre inicia o jogo. E vamos adicionar movimento nele. Para quem viu o vídeo tutorial, a gente já fez um exemplo de como dar movimento em um personagem no vídeo anterior. Mas então,
para esse personagem, a gente vai, nesse quando a bandeira verde for clicada, a gente vai adicionar um sempre, porque o movimento do meu personagem eu quero que sempre quando eu apertar os botões que eu programar, vai acontecer que é movimento. Então eu já vou pôr sempre aqui, vou utilizar esse se então, porque é o primeiro movimento, eu quero que se eu apertar para cima, a cabeça do meu personagem gire dessa forma aqui, ó, para esse grau, que aí ela vai estar para cima, certo? Então, vamos lá. Em sensores eu vou colocar quando a tecla seta para cima for pressionada, vai me dar um movimento. O que eu quero o movimento? Que a cabeça da cobra gire para cima, né? Só que eu não quero que ela gire de fato, eu quero que ela aponte para cima. Então, aqui a gente vai pegar o bloco aponte para a direção e aqui no grau, essa setinha aqui do relógio, pensa como se fosse um relógio e aqui no meio-dia é o 0 grau. Então aqui você tem até 180 graus e depois ele vai negativo aqui de 0 a menos 180 também, certo? Então aqui como eu quero seta para cima, eu quero que a cabeça da cobra vire para cima, eu vou pôr no 0 graus. Então vamos fazer um teste aqui. Então quando eu apertar para cima, a cabeça da cobra virou para cima, certo? Então, como eu quero fazer isso para todas as direções, basta eu pegar esse bloco aqui, né, e fazer mais três iguais a ele, né, um para baixo, um para a direita, um para a esquerda. Para agilizar, para você não ter que ficar arrastando os mesmos bloquinhos de novo, já que você vai usar o mesmo, um truquezinho que você pode fazer é tirar esse bloco aqui de dentro e quando você clica nele, né, tá em cima dele, você aperta a tecla Ctrl C e depois Ctrl V, que você vai copiar toda aquela cadeia de blocos. Então, como você quer quatro, né, um para cima, um para baixo, um para a direita, um para a esquerda, então eu tenho quatro bloquinhos desses. Basta eu já vir encaixar eles aqui novamente e depois mudar apenas o que eu quero aqui de comando, né? Que seria a tecla do meu teclado que eu vou apertar. Então, para cima a gente já tem o seta para baixo. Então, quando eu apertar para baixo, eu quero que a cabecinha da cobra aponte para essa direção, que é a direção da setinha aqui desse relógio, que é 180 graus. Quando apertar seta para a direita, eu quero que fique em 90 graus. E quando eu apertar a seta para a esquerda, eu quero que ela fique em menos 90 graus. Então, vamos fazer o teste. Ó, aperte para todas as direções aí da setinha do seu teclado e ver se está funcionando corretamente. Ó, funcionando, a gente tem essa primeira parte aqui do movimento. Só que para quem já jogou o jogo da cobrinha, sabe que a cobrinha ela anda sozinha, você só apenas aponta a direção que ela vai ir. Por isso que a gente programou essa questão aqui de apertar setinhas para apontar a direção mesmo. Então, como eu quero que ela sempre anda para frente, eu posso vir aqui em eventos e junto quando a bandeira verde for clicada,
eu quero que esse personagem ele sempre mova aqui, então ele mova 10 passos. Aqui eu posso alterar o número de passos para o que eu achar melhor, né? Para a velocidade que eu quero. Então vamos pôr um inicial aqui de 5 para ver como que fica. Então quando a bandeira verde for clicada, ó, agora meu personagem eu sempre está andando para frente e com as setinhas eu vou apontando a direção que eu quero que ele vai, certo? Agora, outra coisa que a gente tem bastante no presente aqui no jogo da cobrinha é um outro personagem que seria como se fosse uma comidinha aqui que a cobrinha vai comendo e ela vai crescendo, né? Então, a gente vai fazer esse personagem agora, certo? Então, para isso, eu venho aqui em pintar, né? Vou fazer um outro personagem. Para esse personagem, vou fazer apenas uma bolinha vermelha aí. Diminuir o tamanho dela aqui, porque ela tá maior do que a nossa cobrinha, né? Pô, 12 aqui, está bom. 12 ficou muito pequeno. Pô, 25 também. Acho que tá bom esse tamanho inicialmente pra gente ir. Então, beleza. Então, agora eu tenho esse personagem, que é a minha comidinha aqui da cobrinha. E o que que acontece quando a cobrinha aqui no caso encosta na comidinha, né? Essa comidinha ela some e aparece em outro lugar. Então, a primeira coisa que a gente vai programar é isso. E ela sempre aparece em um lugar aleatório, né? Como eu sei dessa informação, eu já vou começar com esse movimento para ela ir para algum lugar aleatório. Ó, em movimento, a gente tem esse bloco aqui, ó. Então agora, pessoal, para nossa comidinha, né? A gente vai começar com quando a bandeira verde for clicada, eu quero que essa comida ela vai para alguma posição aleatória. Para isso eu uso esse comando aqui, vai para a posição aleatória. E depois, vamos fazer o teste? Ó. Bandeira verde sendo clicada, está indo para posições aleatórias ali, certo? Depois eu quero que quando ele encostar no outro personagem, ele desapareça e vá para outro lugar. Então vou usar um sempre, né? Como um laço aqui meu. E se em sensores, ó, tocando em. A gente tem aqui ponteiro do mouse, borda e cabeça da cobra. Então a gente pode pôr. Ó, um borda também é legal a gente colocar depois para a comida não bater aqui na borda e ficar muito difícil de você conseguir pegar ela. Para jogabilidade é bom essa comida não aparecer tanto aqui na borda, por exemplo, assim, ó, para não ficar muito ruim de quando você estiver jogando aqui, você não bater, por exemplo, quem jogou já o jogo sabe que no, na cobrinha encostar aqui no canto da tela a gente perde o jogo também, né? Em alguns jogos. Aí vai depender do jeito que você vai querer colocar a configuração do seu jogo.
Mas primeiro vamos colocar então que na cabeça da cobra, se tocando em cabeça da cobra, eu quero que esse personagem vá para uma posição aleatória. E outra coisa também que eu acho que fica legal da gente criar seria uma variável. Então vamos criar uma variável aqui. A gente pode colocar o nome dela de pontos. Ó, pontos. A gente pode adicionar a minha variável pontos. Então vamos fazer um teste. Ó. Se encostar lá na cabecinha da cobra, vou clicar aqui na bandeira verde. Ó, então se encostar lá na cabecinha da cobra, aparece em outro lugar e está subindo minha pontuação lá. Beleza? Então, a primeira parte do nosso jogo, segunda parte, né? Que a primeira parte foi a gente fazer a programação aqui da cabecinha da cobra, e a segunda parte foi fazer a programação aqui da comida, né? A outra coisa que eu tinha comentado que era bom a gente fazer era colocar na borda também, né? Então, se ela for lá na borda, por exemplo, uma das posições aleatórias, uma hora cair aqui na borda, ela já vai cair e já vai ir para outro lugar automático. A gente não vai precisar preocupar essa comida aparecer muito na bordinha, igual eu tinha comentado aí para vocês. Agora, o que falta aqui para o nosso jogo, uma coisa bastante importante, é essa cobrinha ela crescer, né? Ela mudar o tamanho. Porque conforme ela vai comendo a comidinha aqui, meus pontos vão aumentando, o tamanho dela vai aumentando também, ficando mais difícil aí da gente jogar, né? Porque a gente não pode bater nela mesma e tal. Para quem já jogou o jogo, sabe como funciona. Mas ó, a gente já está com bastante coisa já feita aqui para o nosso jogo, certo? Então a gente já vai fazer agora essa parte de comer a comidinha e fazer a nossa cobrinha crescer. Então, para a gente continuar e fazer a nossa cobrinha aqui mudar de tamanho quando ela conseguir pegar a comida, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar aqui em eventos também, né? E quando a bandeira verde for clicada, eu quero que sempre crie um clone desse ator. Então vai criar um clone. Ainda não criou porque eu não cliquei na bandeira verde de novo. E eu quero que também que ele espere que a gente pode colocar 0,1 segundo. Depois a gente, esses números assim, depois aí a pessoa vai mudando de acordo com o que ficar melhor para a jogabilidade dela. Mas para início a gente vai colocar esse 0,1 e eu quero também que ele acompanhe o
meu personagem lá, né? Que é a cabecinha da cobra. Então, esse clone, ele vai mover os mesmos 5 passos, certo? Então vamos ver como é que ficou aqui. Então aqui está criando o meu clone do meu personagem, certo? Só que agora, você está vendo, está criando e não apa e não só cria. Então eu não quero que isso aconteça. Então eu quero fazer diferente. Então vou colocar também outra coisa aqui. Tem um bloco que é quando eu começar com um clone. Outra coisa também, que os clones, ele tá vindo, ó, com o mesmo desenho do meu personagem principal, que é a cabecinha da cobra. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que venha outra fantasia, né? Então, aqui em fantasias, ó, eu vou pegar essa segunda fantasia aqui. Para você criar uma fantasia é simples. Você vem aqui e pintar e vai e cria outra fantasia. Eu vou criar mais ou menos a mesma bolinha, só que sem olhinho, sem nada, para meio que representar o corpo do meu outro personagem, certo? E aqui em código, quando vir um clone, eu quero que ele mude para aparência 2. Eu também quero que esse clone ele espere, não espere. Aqui em operadores, como eu quero que ele espere algum tempo para pagar, eu vou fazer o seguinte: como o tamanho da minha cobrinha depende dos pontos, eu vou colocar aqui que ele espere 0,1 segundo, que é o mesmo segundo que tem aqui, vezes a minha variável ponto. Porque se eu tiver 0 ponto, eu não vou ter cobrinha nenhuma. Vocês vão entender certinho. Ó, agora eu quero que ele apague o clone. Então, para funcionar isso aqui, eu tenho que sempre, quando eu começar meu jogo, a minha variável pontos aqui, ela tem que estar zerada também. Então, para isso, eu vou adicionar aqui, embaixo dessa primeira cadeia que a gente tinha, para sempre quando a bandeira verde for clicada, a minha variável pontos, ela mude para zero. Então, a minha variável pontos lá mudou para zero. Aqui vocês viram que ele foi pro rosto, saiu do rosto do personagem. É porque a gente tinha posto para mudar a questão da fantasia. Então, para sempre começar lá com o rosto certinho do personagem, a gente vai colocar aqui para quando a bandeira verde for clicada, sempre começar com o rosto aqui do personagem. E vamos ver se agora vai dar certo de, ó. Então agora eu acho que deu certo, né? A gente tá comendo a comidinha e de acordo com isso a nossa cobrinha vai crescendo.
Então essa é a outra parte aqui do nosso jogo. Aqui no meu ela ficou meio estranha aqui, o crescimento dela, porque não ficou muito alinhado o, a fantasia aqui do personagem. Acho que por conta do tamanho, do jeito que eu desenhei aqui, não ficou tão bem alinhado. Mas vamos tentar fazer um outro bolinho aqui. Ver se melhora. Melhorou um pouquinho, ficou meio de lado ainda, mas isso aí é coisa que a gente, na hora que vocês for criando o jogo de vocês, vocês vão ajustando, certo? Aqui no vídeo não tem como a gente fazer todos os mínimos ajustes por conta do tempo do vídeo, porque senão fica um vídeo muito grande. Já é um vídeo grande, né, para quem está assistindo, mas estou tentando passar o máximo de detalhes aí possível para vocês conseguirem criar o jogo e ele ter uma jogabilidade boa, não ficar travando, dando lag ou bugando alguma coisa. Agora aqui no nosso jogo, a única coisa que falta aqui para ele ficar mais completinho é para quando a gente, ó, se eu encostar aqui na borda, tá vendo que ela muda o tamanho, ela vai encolhendo lá de volta. E quando a gente encosta assim na tela na borda do jogo, normalmente no jogo da cobrinha você perde a jogada, né? E também se você fizer isso aqui e passar, tipo, encostar em você mesmo, você também perde o jogo. Então, o próximo passo que a gente vai tentar fazer aqui no nosso jogo é esse, certo? Então, galera, vamos para a nossa última parte do nosso vídeo, que seria a parte de programar para quando a nossa cobrinha bater aqui na borda, o jogo encerrar, certo? Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Para melhorar aqui um pouquinho nossa jogabilidade, vamos fazer o seguinte, para quando a gente clicar aqui na bandeirinha azul, bandeirinha verde, perdão, o nosso personagem, ele vai, vamos pegar uma posição inicial que boa, para ele sempre começar, quando a gente começar o jogo, ele começa saindo de um lugar fixo. Então vamos ver que posição que é essa. Vamos pôr aqui x igual a 230. E aqui, perdão, é menos 230. Vamos pôr aqui também o menos 4. Aí você põe a posição que vocês querem, viu, pessoal? Tem regra não. E eu vou colocar também para ele sempre já começar apontado para aquela direção. Então, ó, todas as vezes que eu começar o jogo, ele sempre vai estar saindo daqui. Então, menos 200. Beleza. Outra coisa também que eu vou fazer aqui é pegar e criar um novo cenário, que é para a gente poder encerrar o jogo nele. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou ver um quadradão vermelho aqui mesmo. E escrever aqui fim de jogo.
de jogo, certo? Não que dá para mover. Ó, consegui mover aqui. Uma letrinha diferente. Prontinho, nossa tela de fim de jogo está feita. Vamos voltar lá para nossa cobrinha. Agora aqui, outra coisa que eu vou colocar. No cenário, no primeiro cenário, eu vou adicionar uma bordinha aqui, que é o limite da onde o meu personagem não pode encostar. Para essa bordinha, fique atento nas cores, ó, eu vou deixar aqui na cor 71, 100, 100. É bom você gravar essa numeração, vou deixar até no 70 para ficar um número redondo, porque você vai ter que usar essa numeração depois. Aqui, como eu quero só a bordinha, vou ter que pôr aqui de novo 70, né? 70, 100, 100. Vou adicionar essa borda aqui. Deixa eu aumentar a largura dela. Acho que assim tá bom. Vou me ajustando ela lá de acordo com a nossa tela, olha, pessoal. Então observem que lá no meu jogo agora tem uma bordinha meio roxa lá, né? Então agora eu vou vir aqui depois na programação da nossa cobrinha e vou fazer o seguinte bloco agora. Em eventos, quando a bandeira verde for clicada, o nosso sempre, o se então, e em sensores eu vou em tocando na cor e aqui eu vou colocar a cor que a gente colocou lá na borda. Por isso que eu falei que era bom gravar o número. 70, 100 e 100. Então, se tocar nessa cor, eu quero que o jogo mude para o meu cenário 2, que foi o cenário que eu criei, e eu quero que pare todos os personagens. Então vamos ver. Deu certo? Aqui eu coloquei Mude Fantasia, ó, pessoal. Por isso que mudou a fantasia e não mudou o cenário. Então, mude o cenário. Vamos lá. Ó, você viu que aquela hora eu mudei a fantasia e foi pro. Não voltou para o rostinho do meu personagem. E quando eu cliquei na bandeirinha verde, também não voltou para o início do jogo. Então isso a gente tem que consertar também. Então para isso eu vou vir aqui em aparência, vou colocar aqui no nosso bloco de quando a bandeira verde for clicada, já direto, eu vou adicionar um para mudar o cenário aqui já para o primeiro e também vou adicionar para mudar o cenário para o primeiro e vou adicionar para sempre mudar para minha fantasia também. Fantasia, que é a um que é o rostinho da cobra.
Então, vamos ver se deu certo. Ó, então agora o nosso jogo está funcionando. Se eu bater aqui, fim do jogo, ó, fim de jogo. Você pode fazer essa programação aqui de tocar em cor, também incrementando para tocar no corpo da cobrinha. Só que eu não vou fazer essa parte aqui para o vídeo não ficar muito longo e eu não gravei a numeração da cor da cobrinha, eu não consigo ver ela mais. Então, depois, se vocês quiserem tentar, vocês podem tentar fazer essa parte aí de ele encostar no corpo da cobra e o jogo parar também. Só que para isso vocês vão ter que gravar qual que é a numeração lá da cor que você utilizou na cobra e no corpinho dela. No caso aqui nas fantasias, né? Como aquela hora a gente fez o desenho, eu nem, não me atentei em lembrar de gravar a numeração desse tom verde. Então, para isso, eu não vou conseguir fazer aqui agora com vocês. Mas o princípio é esse mesmo. Igual a gente fez que para as bordas você faz usando as cores. Só que em alguns casos você vai ter que dar um espaçamento maior entre a criação do seu clone e da cabecinha da cobra. Eu vou mostrar para vocês um jogo da cobrinha que eu tenho montado aqui, que eu consegui incrementar essa parte. Ó, viu que o nosso jogo está funcionando muito bem? Aqui é porque eu estou muito ruim de jogar. Se você quiser, para evitar aparecer bem na bordinha, você pode colocar também a programação de cores na bolinha e colocar um branco mais meio outro tom assim no fundo para desviar também a bolinha. Mas isso é ajustes aí que vocês mexendo no jogo podem estar refinando o jogo de acordo com o gosto de vocês, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês um, um outro jogo meu. Só um minuto. Olha, pessoal, esse é outro jogo da cobrinha que eu tinha feito anteriormente. Esse aqui, ó, vocês podem ver que para mim conseguir ajustar a parte dele bater no próprio corpo, as fantasias elas estão crescendo com um espaçamento bem maior do que o outro que eu tinha colocado lá para vocês, né? Que no outro estava bem coladinho, agora nesse não está muito coladinho, justamente para a fantasia já não crescer em cima da cabeça do personagem. E se vocês observarem também, o corpo dessa cobrinha, ela é um pouquinho mais clarinho o tom de preto dela. Ó, se eu bater aqui no meu próprio corpo, fim do jogo. Eu não fiz muito ponto aqui para ela crescer o suficiente para dar para mostrar para vocês. E outra coisa que eu também tive que mudar para conseguir fazer com que essa cobrinha ela conseguisse incrementar essa parte de bater no corpo dela, eu tive que aumentar a velocidade da cobrinha. Vocês podem ver que ela está até mais difícil um pouquinho de controlar. Então esses ajustes a gente tem que ir melhorando aí de acordo com o que a gente for sentindo que acha que vai ficar melhor o jogo. Então não tem muito segredo, certo? Deixa eu fazer mais um pouquinho de pontos aqui. Agora eu bati no meu próprio corpo e encerrou o jogo. Então é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas acredito que ficou bem
explicadinha aí as coisas que vocês vão conseguir recriar esse joguinho em casa, na casa de vocês, no computador de vocês, certo? Espero que vocês continuem aí no, assistindo às aulas para a gente poder criar aí mais jogos juntos. Um abraço a todos e até mais.